A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora e você também que já me acompanha no canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estaremos estudando nesse terceiro trimestre de 2022 a revista que tem como tema Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Esta revista, ela tem como comentarista o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves, ele é lá da Igreja Assembleia de Deus de Água Branca, no Piauí, é graduado em teologia, também lecionou na faculdade de lá, Faculdade Federal do Piauí, grego e hebraico. Ele também, irmãos, é articulista, ou seja, escreve alguns artigos, né? Também é escritor e conferencista. Ele também é comentarista de várias revistas, né, aqui de jovens e de adultos da CPAD. E também tem vários livros aí escritos, né, pela CPAD. Ele é presidente do Conselho de Doutrina da Convenção Estadual das Assembleias de Deus de Piauí. Então, que Deus esteja abençoando grandemente a vida do pastor José Gonçalves. Creio que neste trimestre, como no trimestre anterior, que nós terminamos, né, de estudar o segundo trimestre, Deus falará de uma maneira muito forte em nossas vidas. Porque todas as lições, irmãos, que nós estaremos estudando aqui, são advertências para a nossa vida espiritual. Nós trataremos da lição de número 1, que é essa lição introdutória, até a lição de número 12, sobre as sutilezas que o inimigo de nossas almas está usando para desviar os fiéis da palavra do Senhor. E na lição de número 13, uma lição específica sobre como resistir a todas estas sutilezas que nós estaremos estudando da lição de número 1 até a lição de número 12. Amém? Nós temos como tema para esta lição introdutória de número 1, que é para o dia 3 de julho de 2022, o seguinte título: As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Nós temos como textuário para esta lição de hoje: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Nós estaremos fazendo menção, por exemplo, do que significa este expressamente, nos últimos tempos, apostasia e também doutrinas, né, que significa aí ensino, né, nesse contexto aqui. Este textuário está lá em 1 Timóteo, capítulo de número 4, no verso de número 1. Nós temos como verdade prática para a lição de hoje: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Nesta lição, nós estaremos estudando, né, o porquê de uma forma sutil. O que significa, né? E esta palavra já é a palavra-chave da nossa lição, sutileza. O que significa sutileza? Significa o quê? De uma forma delicada, de uma forma pequena, impalpável, coisinhas assim que às vezes passa despercebido. É neste sentido que nós trataremos desta forma sutil que o inimigo, né, digamos aqui que Satanás significa adversário e diabo o opositor, dessa maneira que ele está trabalhando no meio aí para poder desviar aqueles que professam a verdadeira fé. E por que de uma forma sorrateira? Sorrateiro, irmãos, é aquele que faz coisas às escondidas, coisa na calada, como a gente costuma dizer, coisa aí na miudinha, coisa oculta. E a palavra do Senhor vem dizendo que nada ficará oculto aos olhos daquele que pode enxergar, que pode ver todas as coisas. Então, no decorrer desta lição, nós estaremos nos seus 4 tópicos estudando todo este primeiro conceito como aula introdutória. Nós temos como leitura bíblica em classe o texto que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 5, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento
e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Neste texto, nós estaremos, então, fazendo a explicação, a explanação de toda a nossa lição de hoje. Amém? Caminhando, então, aqui, irmãos, para a parte de introdução da nossa lição de hoje. Diz assim, que diversos ataques são os que estão acontecendo à verdadeira igreja. Aqui eu já quero fazer um parênteses neste verdadeira igreja. Se o autor da revista, o pastor José Gonçalves, colocou verdadeira igreja, nós já podemos aqui entender que existem algumas igrejas que não caminham de acordo com a palavra. Amém? Então aqui não vou entrar neste mérito, só enfatizar aqui e cada um deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Por que isso acontece às verdadeiras igrejas? Isso acontece porque Satanás, o nosso adversário, sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Nem sempre, irmãos, esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. O que é, nesse caso aqui, essa mesma metodologia? Metodologia é o corpo de regras, é o corpo, como a gente trabalha com uma metodologia na escola onde eu leciono, uma metodologia é o conjunto de capacidades, que levam a pessoa a adquirir conhecimentos para ser apto a desenvolver uma atividade ou não. Então, nesse sentido aqui, nem sempre as regras, o pacote de regras que o inimigo usa, são os mesmos. Por quê? Porque ele tem as suas estratégias também para desviar o povo do Senhor. Contudo, o agente, por trás desses ataques é sempre o mesmo. Quem? Satanás, adversário, o diabo, ou seja, o opositor, o grande dragão, a serpente, o inimigo de nossas almas, esses nomes aí que ele tem, que nós conhecemos. Então aqui, nessa parte introdutória aqui, podemos dizer então que esses ataques, eles nem sempre vão acontecer com um pacote de regra estabelecido e também nem sempre vai acontecer com a mesma intensidade. Amém? Caminhando para o tópico de número 1. O tópico de número 1 tem como tema a igreja sob ataque. A igreja sob ataque. Existe uma diferença entre sobre, que é acima, e sob, que é abaixo. Ou seja, a igreja está sofrendo ataques. A igreja está sob ataque, está debaixo de ataques. O primeiro subtópico diz assim: a sutileza do ataque. Aqui nós podemos enfatizar que no passado as perseguições e os conflitos eram bélicos, ou seja, os instrumentos usados eram a parte de guerra, Nós conhecemos a história aí, o povo se levantava em guerra contra o povo de Deus, e hoje isso acontece de forma mais sutil, é o que nós estaremos estudando na lição de hoje. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrária à fé cristã. O que é essa normalização? O que era errado, como Isaías vai dizer no capítulo 5, o que era errado agora é certo, e o que é certo é errado. Aí ele diz: ai daqueles que trocam o certo pelo errado e o errado pelo certo. Aí nesse caso aqui, por comportamentos de quem? Daqueles que se deixam ser usados pelo inimigo, e de práticas também. Amém? Então, ainda neste contexto aqui, podemos dizer que a estratégia mudou. Antigamente você via pessoas caindo endemoniadas dentro da igreja, pessoas que estavam num culto e aí daqui a pouco o inimigo tomava aquela pessoa. Hoje já é mais difícil da gente estar vendo isso. Por quê? Porque a estratégia mudou. Hoje as coisas estão acontecendo de uma forma mais sutil, como nós estaremos estudando, quando nós estivermos adentrando aos outros tópicos aqui. O segundo subtópico, ele vem dizendo: o alerta para o povo de Deus. Aqui, irmãos, nós precisamos entender que
um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo embaixo de uma alerta. Ou seja, sempre Deus enviava aqui um profeta para alertar das perseguições que o povo do Senhor iria sofrer. No período da monarquia, por exemplo, Deus usava o ministério dos profetas. Já na nova aliança aqui, o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, ele diz assim lá em Timóteo, que foi o nosso texto áureo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 1. O Espírito expressamente diz. Aí vamos entender o que significa esse conceito agora, como disse no início da aula, de expressamente. Aqui a revista vem dizendo aqui, que traduzido, ele é o quê? Possui sentido de claramente, sem sombra de dúvidas. Ou seja, o Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que nos cercam. Na nova versão NVT, nova versão transformadora, esse texto ele está escrito assim, o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Ou seja, o que significa aqui, a parte do expressamente, e também aqui dando ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos, que é a doutrina de demônios, e que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Em outras versões, consciência cauterizada, como nós vamos adentrar aqui daqui a pouquinho na nossa lição de hoje. O terceiro subtópico, ele vem dizendo assim, a igreja na reta final. Deus preveniu a igreja que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Aqui ainda a gente precisa dizer que o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos, como diz o versículo de 1 Timóteo 4:1. E essa expressão dos últimos tempos aqui, que nós lemos aqui em 1 Timóteo, é uma referência ao período compreendido como sendo da era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro também disse o quê? Que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, conforme Atos, capítulo de número 2, no verso 17. Paulo ainda vem nos dizendo em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 7, que olha o que aconteceria nesses últimos dias. Vamos lá dar uma lida? Lá em 2 Timóteo, olha só como é forte esse texto. Os irmãos, um texto conhecido, mas vamos fazer referência dele, 2 Timóteo capítulo 3, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Eu vou estar lendo aqui até o versículo de número 6. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe destas pessoas, fique longe de gente assim. Nova versão transformadora. Acabei de ler nesta versão. Olha como esse texto, como o apóstolo Paulo já nos advertia. Reflita sobre estes 6 versículos que eu acabei de ler aqui. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Acabei lendo até o verso de número 7, porque é de suma importância. Já está acontecendo isso, irmãos? Desobedecerão aos seus pais, amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão ingratas, profanas, não perdoarão, caluniarão os outros,
não terão autocontrole. Olha a palavra do Senhor se cumprindo. Então aqui é preciso, né, que nós façamos o seguinte, ó, que nós temos que ter cuidado, porque não foi falado aqui, ó, e não há referência de dia e nem de hora, para que essas coisas aí, elas fossem acontecer. Nós sabemos que são nos últimos dias, é mais um motivo para que nós ficamos, né, em alerta máximo. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, ele vem nos deixando claro aqui, achei interessante esse comentário da revista, que se ele viveu há mais de 2000 anos e ele já vivenciava esse tipo de coisa, como ele mesmo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, no verso 11, o que a igreja pode dizer desta presente época? É uma pergunta para nós refletirmos, amém? Como sinopse deste tópico de número 1, nós temos aqui que a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. A volta de Jesus, ela está muito mais que iminente nesses dias que nós estamos vivendo, amém? Caminhando para o tópico de número 2, nós temos aqui a natureza do ataque. Aqui nós vamos estudar que essa natureza, ela pode se dar tanto de uma maneira, né, sobrenatural, que nós estávamos falando sobre o espiritual, e também sobre uma natureza moral. Vamos então entender o primeiro subtópico. O ataque é de natureza espiritual. Em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, que nós fizemos menção na nossa leitura bíblica em classe, Paulo não deixa dúvida nenhuma de que esta referência é a espíritos maus, aqui também chamado de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos às igrejas. Quais são os agentes que nós falamos lá na introdução? Satanás e os seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Aí eu te faço uma indagação, uma pergunta. Se os inimigos são sobrenaturais, quais as armas que nós deveremos usar? Armas naturais? Armas carnais? Não, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que nós temos que usar também armas espirituais, amém? Então aqui, ó, ainda podemos trazer aos irmãos, ó, que essa luta não é contra a carne e o sangue, como o próprio apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo em Efésios capítulo 6, no verso de número 12, ó, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Então, se a nossa luta, ela não é carnal, a nossa luta, ela é espiritual, e sendo espiritual, nós temos que nos valer das armas espirituais que Jesus Cristo deixou à nossa disposição, e que daqui a pouco nós estaremos tratando destas armas, né, que nós podemos estar usando. Subtópico de número 2, o ataque agora é de natureza moral. Vamos lá entender aqui então. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita, que também são mentirosas, como nós acabamos de ler em 1 Timóteo capítulo 4, no verso de número 2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Vamos entender então o contexto. Na verdade, hipocrisia e mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade. Aqui o comentário, irmãos, é bem simples e bem direto. O cristão, aquele que já aceitou Jesus Cristo, o crente em Cristo Jesus, aquele que professa, que ensina, né, e que crê neste evangelho, ele pode viver debaixo de hipocrisia e de mentira? Nós estudamos o trimestre passado todo que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele chamava de hipócritas aqui os fariseus e quem? E os saduceus ali. E aí o que acontecia? Aquele povo ali, eles falavam uma coisa e não faziam nada daquilo. Então aqui, no sentido da palavra hipócrita, é o que? Eles eram artistas teatrais. E aí Jesus fez essa comparação, que eles imputavam nos outros as cargas, mas que eles não moviam um dedo. Está lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7, que nós estudamos no trimestre passado. Os fariseus
e os escribas, melhor dizendo, não os saduceus, os fariseus e os escribas. Um era intérprete, doutor da lei, e o outro mestre da lei. E Jesus colocou eles num balaio só ali falando que eles falavam, mas não faziam. E o crente pode ser dessa maneira? Pode agir dessa maneira aqui, com hipocrisia, com mentira, com sendo cínico, sendo sarcástico muitas vezes, alfinetando as pessoas, magoando pessoas. Isso não é um comportamento cristão. Nós estamos tratando deste ataque aqui de pessoas. O inimigo, ele ataca de uma forma moral a igreja. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós, aqueles que aceitaram Jesus Cristo. E Paulo está ensinando aqui que era para os de dentro, não era os de fora, né? Vamos entender ainda, vamos continuar nesse conceito aqui, ó. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano. Quantas pessoas, irmãos, dentro das igrejas, né, querendo trabalhar aqui com falsidade e com engano. Eu vou desse jeito, vou disfarçado, ninguém vai ver. Quando pensar que não, já estou lá. Eu vou fazer dessa maneira, porque dessa maneira é mais fácil. Eu vou fazer dessa maneira, porque dessa maneira eu dou um jeitinho. Uma vez eu fui fazer uma entrevista em São Paulo, e a pessoa que estava me entrevistando perguntou para mim: o que você sabe sobre a lei de Gerson? Gerson, não estou fazendo apologia, mas Gerson foi um jogador de 1970, e ele, numa declaração dele, ele disse que brasileiro dá um jeitinho para tudo, e tem muito crente hoje querendo dar um jeitinho para tudo. Olha o que a revista trouxe aqui, ó. A operação do erro, ela sempre trabalha na falsidade e no engano. E no engano de quem? De outras pessoas, né? A Bíblia, ela é bem clara nesse sentido, sobre a nossa conduta. Paulo ainda vai dizer aqui, ó, que nessa esfera moral, ó, desse ataque, ó, ele faz referência que essas pessoas têm a mente cauterizada, ó, cauterizada a sua própria consciência. Esse termo aqui, cauterizado aqui, ó, ele está trazendo no sentido de ter a mente já morta, né, para entender o que? O conceito do bem e do mal. Haja visto que consciência é uma referência à capacidade humana de julgar e entender o que é certo e é errado. A pessoa que já se deixou levar pelas astutas ciladas do inimigo, isso, irmãos, me perdoe, vai doer um pouquinho, mas é para o nosso bem. Dentro da igreja, pessoas que se deixam levar, ser usadas pela língua, pelo comportamento, pela maneira de agir, de fazer, dentro da igreja, já estão com a sua mente o quê? Cauterizada, já tornaram-se insensíveis para julgar o que é certo e o que é errado, né? Estão aí com a mente já morta nesse sentido aqui, e às vezes nem percebem o que estão falando, fazendo, né? O que estão às vezes compartilhando de mensagem, enviando mensagem. Temos que tomar cuidado com as nossas opiniões. Estou falando isso aqui com muito temor de Deus e muito tremor da parte do Senhor. Não estou acusando ninguém. É uma lição, é uma aula. O Espírito Santo me toca e a gente coloca aqui para os irmãos. Como sinopse desse tópico de número 2, podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas. A natureza sobrenatural, que a gente já falou, espiritual, e também na esfera moral. Na esfera espiritual, irmãos, é o que? Pessoas já que estão com a sua mente aí, como disse, morta, cauterizada. Não adianta você falar que ela não quer aceitar a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. E no sentido da moral, hipocrisia, mentira, enganação, né? Será que nós não temos que nos policiar e nos vigiar, né? A Bíblia disse: vigiai e orai. Por quê? Porque os ataques, eles são constantes. Apocalipse vai dizer que o diabo, ele é nosso acusador dia e noite diante de Deus. Então nós temos que estar vigilantes para não fazermos aí o quê? Sairmos do centro da vontade do Senhor. Amém? Caminhando para o tópico de número 3, podemos trazer aos irmãos o tema: as esferas do ataque. Agora nós vamos tratar então aqui sobre primeiro a esfera religiosa e depois a esfera social. Na esfera religiosa acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz, apostatarão alguns da fé. Esse texto de
1 Timóteo 4:1 permeou aqui a nossa lição toda. E aí, esse sentido de apostatar, o que é? É desertar da religião que estava, ou seja, desertar da fé. Não é aquele que nunca foi, é aquele que é e que daqui a pouco ele deserta, ele sai para seguir outra religião ou não. E o pior de tudo ainda, irmãos, olha o que acontece ainda. O pior de tudo é que esses que eram antigamente professos, agora eles se sucumbem ao ataque do diabo, e o pior de tudo é que agora eles estão a serviço do inimigo, defamando o evangelho, defamando o cristão. Eu não vejo, gosto de repetir isso, eu não vejo outras religiões, outras seitas falando mal de si mesmo, mas coisa terrível, o crente pega um vídeo que está defamando, aí ele vai e divulga esse vídeo e faz daquilo ali passar em vários grupos de zap, ao invés de nós irmos orar ao Senhor para que Deus venha ter misericórdia. Ou seja, não é de admirar, irmãos, que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras exatamente contra tudo isso que agora estão fazendo. Contudo, por alguma razão, eles abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente que a gente, sem querer apontar aqui, estou lendo que a revista trouxe, o nosso comentarista, certamente que a gente conhece alguém desta maneira aqui, que hoje está fazendo esse tipo de coisa. E aí na esfera social, podemos dizer aqui ainda, que no verso de 1 Timóteo capítulo 4, no verso de número 3, né, nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, vem dizendo assim, proibindo o casamento. Vamos lá entender aqui, por que proibindo o casamento? Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. E aí o que acontece? As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de destruir a família. Irmãos, temos que ter a consciência que nós estamos sob fogo cerrado. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, ou seja, família fraca, igreja fraca, família forte, igreja forte. Como sinopse deste tópico de número 3, temos aqui, podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social. Amém? Então, irmãos, olha só que interessante. Nós vamos estudar agora, como disse aos irmãos no início da aula, esta lição ela trouxe 4 tópicos. O tópico de número 4, ele também tem os seus 2 subtópicos. O primeiro subtópico, nós vamos entender esse contexto aqui, trazendo primeiramente o título, né? A igreja protegida. No primeiro subtópico, nós vamos falar sobre as 2 armas que nós temos para combater essas sutilezas do inimigo. A primeira arma, melhor dizendo, a palavra de Deus. E a segunda arma, oração. Olha que benção. Então vamos lá ao primeiro subtópico. Nós temos 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, do nosso opositor. Primeira delas é a palavra de Deus. Vamos lá ler 1 Timóteo capítulo 4, no verso de número 5. Nós fizemos menção, no início da aula, mas vamos estar lendo aqui de novo. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então vamos entender o porquê pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele mostra aqui que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. O que significa essa palavra aqui, ascetismo? Significa ensino ou doutrina de pensamentos ou de fé que considera a ascese, isto é, a disciplina e o autocontrole estritos do corpo e do espírito, um caminho imprescindível em direção a Deus e à verdade ou à virtude. Ou seja, os praticantes desse ascetismo aqui, eles têm aí como corpo, como a fonte de todos, se não todos, quase que todos os males, né? E o que eles fazem para isso? Eles praticam os flagelos, né? Eles se
autoflagelam, nas penitências físicas, o que a palavra do Senhor ela vem condenando. Nós sabemos que lá em Levítico vai dizer que nós não devemos fazer o que? Marcas em nosso corpo. Amém? Então, nesse contexto ainda podemos trazer aqui, que Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Está lá em Efésios, capítulo de número 6, no verso de número 17. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos. Por quê? Vamos lá ler 2 Timóteo, capítulo de número 2, no verso de número 15. É o texto áureo do obreiro, não só do obreiro, mas de todo aquele, que segue ao Senhor Jesus como seu Salvador. Digo ao obreiro porque em algumas versões traz, a palavra bem enfática ali de obreiro. Mas vamos entender, diz assim, na versão que estou lendo aqui, a NVT, Nova Versão Transformadora. Esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem do que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Quer ver eu ler em outra versão aqui para os irmãos? A versão que nós da Assembleia de Deus acostumamos a estar lendo. 2 Timóteo capítulo 2, no verso de número 15. Olha só, a palavra do Senhor ela vai dizer assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só trouxe uma outra versão para enfatizar aqui, o esforça-se sempre para receber a aprovação de Deus. E como? Sendo não apenas ouvintes da palavra, mas como a gente estudou no trimestre passado, ler, ouvir, guardar e praticar a palavra do Senhor. Amém? E olha, essas duas armas que nós estamos estudando agora no final da nossa lição de hoje. A primeira, a palavra. Deuteronômio capítulo 8, no verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, no verso de número 4. Jesus também vai enfatizar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É a palavra do Senhor que nos dá o esteio, que nos sustenta, que nos confronta, que nos ensina a continuarmos servindo a Ele. O segundo subtópico diz assim, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo Paulo que nós conhecemos, é o quê? É a oração, que nós já falamos lá no mesmo texto, no mesmo versículo de 1 Timóteo, capítulo 4, no verso de número 5. Aqui eu quero deixar uma reflexão aos irmãos. Os irmãos já notaram que as reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração? É assim, o pastor coloca o culto meia hora antes para os irmãos orar. Alguns chegam meia hora depois. E alguns que chegam no horário ficam sentados no banco e não oram. Nosso pastor, ele enfatiza muito essa situação. Irmão, não chega, fica sentado. Dobra o teu joelho, se assim Deus te permitir, e ore ao Senhor. A não ser que você tenha algum problema físico ou algo desta maneira. Mas isso aqui que a revista trouxe para a gente aqui é uma verdade. Portanto, nós temos que perseverar na oração, porque ela é uma arma espiritual. Se a nossa luta é espiritual, não é contra pessoas, nós temos que usar armas espirituais, a palavra do Senhor e a oração. Por quê? Porque elas vão nos dar o escape contra estas sutilezas do nosso adversário. Como sinopse deste tópico de número 4, o apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra estes ataques. Quais armas? Acabamos de estudar aqui. Palavra de Deus e oração. Como conclusão da nossa lição de hoje, uma lição de caráter introdutório, e todos os demais conceitos aqui nós estaremos estudando no decorrer desse trimestre, como por exemplo, na lição 2, a sutileza da banalização da graça, na lição 3, a sutileza da imoralidade sexual, na lição 4, a normalização do divórcio, na lição 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo, na lição 6, as sutilezas das ideologias contrárias a famílias.
né? Então, nós fizemos a introdução e o comentarista aqui, o pastor José Gonçalves, no decorrer do trimestre, ele vai entrar mais a fundo nesses tópicos todos, ó. Na outra lição aqui, de 7, ó, a sutileza da relativização da Bíblia. Lição 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Na lição 9, a sutileza do movimento dos desigrejados. Na lição 10, a sutileza quanto à prática da mordomia cristã. Na 11, a sutileza das mídias sociais. Na 12, a sutileza da espiritualidade holística. Nós vamos estudar todos esses conceitos aqui nesse trimestre, querendo Deus, amém? Então, nesta lição introdutória, nós vimos o quê? Que o diabo tem atacado a igreja de forma sutil. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar, não ter a mente cauterizada nesse sentido. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, como nós veremos a necessidade de nos defendermos? E nos defendermos com o quê? Com as armas espirituais que nós aprendemos na lição introdutória, ou recordamos na lição introdutória de hoje. Quais? Palavra de Deus e oração. Oração acompanhada, vamos acrescentar aqui, também de jejum. Amém? Querendo Deus, estaremos aqui então para estudar a lição de número 2, que terá como tema a sutileza da banalização da graça. Amém? Você então que está chegando agora, seja muito bem-vindo a esse canal, como já disse no início da aula. Você que já me acompanha, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Divulgue esse canal, divulgue estas lições. O único intuito é de nós falarmos do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?